Olá, boa noite. Começando mais Identidade, olha só, nosso cenário da edição especial 25 anos da TV Novo Tempo tá de volta. No início do mês, você acompanhou histórias dos colaboradores da TV Novo Tempo. E nessa semana, você vai conferir depoimentos de telespectadores que foram impactados com a mensagem do Evangelho que é transmitida aqui, no canal da Esperança. Se você perdeu alguma dessas entrevistas, então você pode acessar a nossa plataforma ntplay.com. Se você for lá em ntplay.com/identidade, você chega direto na página lá do nosso programa. Pode pesquisar no YouTube também, YouTube da TV Novo Tempo, tá? A Novo Tempo está há 25 anos levando esperança ao lar de milhares de pessoas no Brasil e na América do Sul. E vai continuar assim por muitos anos. E por isso eu quero te apresentar essa revista aqui, ó. Você já conhece, eu já te apresentei algumas vezes aqui, né? Sentimentos, a ciência do existir. Essa revista foi produzida por uma neurocientista, Rosana Alves, e aqui você vai encontrar orientações sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muitos outros cuidados com a saúde mental, a saúde emocional. Tudo baseado na Bíblia e na ciência. Ficou interessado? Quer receber aí na sua casa sem pagar nada por isso? Então você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. O número é 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você vai fazer um cadastro rápido, pronto, é só esperar chegar. Fácil, né? Então peça já a sua. Nessa noite você vai conhecer a Regina. Depois de acompanhar aqui a programação da TV Novo Tempo, ela começou a ter algumas dúvidas sobre o que ela conhecia sobre Deus e pediu para que ele mostrasse as verdadeiras respostas, algo que mudou a vida dela para sempre. Regina foi diagnosticada com lúpus. Durante uma noite, enquanto enfrentava a dor e a insônia, ligou a TV e encontrou a mensagem de esperança na TV Novo Tempo, e foi aí que tudo mudou. Com o interesse em saber mais sobre a palavra de Deus, Regina começou a questionar qual era o caminho certo. Ela orou, pedindo orientação, e Deus enviou 2 mensageiras como resposta. Ela e o esposo começaram a estudar a Bíblia e decidiram entregar a vida a Jesus. Hoje, Regina vem ao Identidade para contar como tudo isso aconteceu. E você confere essa emocionante história de descobertas daqui a pouco. Eu volto em 30 segundos. De volta aqui o Identidade, eu tô aqui recebendo a Regina. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada. Nessa semana, né, a gente comemorando os 25 anos da TV e ouvindo quem de fato é importante nessa televisão, os telespectadores, né? Então, um prazer receber você aqui hoje com uma história tão forte com a TV Novo Tempo. O ano era 2017 e você foi diagnosticada com lúpus. Isso. E aí você falou pro marido, ó, liga aí a televisão um pouco, vamos ver se eu me distraio e esqueço da dor. Isso. E foi ali que você viu a TV Novo Tempo pela primeira vez. Foi. Passando os canais, né? E eu já não podia mais tomar remédio, porque eu já tinha tomado muitos remédios. E quem tem lúpus sabe que são muitos remédios. E eu sentia muita dor. Era muita dor. E eu não conseguia. E meu marido dormia, assim. Eu dormia no sofá da sala, que era onde tinha televisão. E meu marido dormia no chão, no colchão, porque ele tinha que cuidar de mim. E eu não poderia ficar sozinha, porque eu não conseguia virar a cabeça, né? Sozinha, ele tinha que virar. E lembrar, eu fico emocionada de lembrar. Imagino, porque era uma dor física que se transformava, inclusive, numa dor emocional, porque, né, imagina, não consegue mexer o corpo por causa de tamanha dor. E aí eu pedi para ele, liga a televisão para eu me distrair da dor, para ver se melhora um pouco, que eu não fico pensando nela, né? Tava passando o pastor Kleber falando, e com aquela voz dele, né? Sim. Ele estava falando, me lembro muito bem de como Deus nos ama, do amor de Deus por nós.
E eu fui me acalmando, assim, sabe, eram muitas coisas, assim, na cabeça, né? Naquele momento eu tinha muitas coisas também na cabeça, né? Tinha as incertezas, porque o meu caso foi gravíssimo, então era muito incerto, né? Muita coisa incerta. E daquela voz dele falando ali do amor de Deus, falando, eu dormi, apesar de estar com dor, porque a dor não passou. Eu dormi e quando eu acordei, a TV ainda estava ligada. Só que aí estava passando, né, escrito ali, Novo Tempo. Falei, nossa, que TV é diferente, né? Eu achei que fossem outros canais, porque eu não sabia que existia Novo Tempo, ainda não sabia, né? Aí eu comecei a conhecer. E nesse mesmo dia, né, ali mais ou menos meio-dia, que meu esposo estava fazendo o almoço, começou a passar o programa, tinha o pastor Luiz Gonçalves. Eu não sabia nem qual era o programa, mas ele ligou ali, estava passando, e eu ainda continuava na sala, né, porque é ali que eu ficava dia e noite. E o pastor Luiz Gonçalves ali falando, né, da Bíblia, falando da palavra, e pediu para que pegasse a Bíblia para ler, né, para acompanhar. Para vocês querem ter mais certeza, quiser estar na palavra, acompanhe comigo na Bíblia. Eu comecei a pensar naquilo que estava falando, né, e meu marido pegou a Bíblia, e só que ele tinha que acompanhar comigo, né, porque eu não conseguia segurar, eu não conseguia virar a página da Bíblia. E ele fez isso, né? E foi onde ele começou também a conhecer a palavra, né? Junto comigo ali. E nós olhamos assim, o pastor falando da palavra. E, nossa, está na Bíblia isso, né? Como que a gente nunca viu? Nesse dia mesmo, ele falando sobre idolatria, muitas coisas vieram à nossa cabeça. Naquele momento, nós já começamos a questionar. Já naquele mesmo dia. E ficamos questionando, né? Nossa, isso é idolatria, então o que a gente está fazendo é errado. A gente precisa mudar, nós precisamos mudar. E agora? Naquele momento a gente já começou. E agora? O que nós vamos fazer? Agora me conta assim, Regina, você descobriu uma nova forma de entender a Bíblia. Uma forma muito diferente, mais aprofundada da palavra de Deus, levando em consideração realmente o que está escrito na Bíblia. Mas como você vinha de um outro ensinamento, aquilo te causou o quê? Te causou uma vontade de conhecer mais, uma ansiedade por estudar a Bíblia, ou te causou também um questionamento? Tipo assim, mas que isso? Eu estava sendo enganada? Ou eu não... Foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que aconteceu. Eu estava sendo enganada, como eu pude ser enganada há tanto tempo? Sabe? E começamos eu no meu íntimo, assim, comecei a pedir perdão a Deus, porque eu não sabia o que estava fazendo, né? E chegou um momento que você pediu para Deus uma resposta. Isso. Se você estava no caminho certo ou não. Foi. Como essa resposta veio? Naquele momento nós não pensamos que a resposta já estava ali, né? A resposta já estava ali, mas nós não pensamos e nem imaginamos em procurar a igreja adventista ou fazer o estudo naquele momento, né? E aí nós fomos para uma outra igreja evangélica. Só que não deu muito certo, porque nós vimos muita coisa lá assim erradas também, né? Bem diferente do que a Bíblia ensinava. Muito diferente. E eu fiquei num ponto assim que eu comecei a falar com Deus nesse dia. Senhor, será que é tudo uma mentira? Será que cada um usa do jeito que quer a palavra? É só uma história ou não? Se não for, o Senhor mesmo fale para mim, diga para mim, me indique um lugar, me indique aonde tem a verdade, se existe um lugar que diz a verdade. Porque senão, eu não vou mais a lugar nenhum. Uhum. Que eu cheguei a esse ponto, assim, é um ponto de perder a fé, né? E aí foi, nessa oração, Senhor, todos os dias, né? Fala para mim,
eu não quero viver sem Deus, eu não quero ficar longe de Ti. Nessa oração direto, né? E Deus me respondeu de uma forma muito incrível, que eu não esperava. Eu achei que alguém fosse na minha casa, né? Ou fosse aparecer algo que eu visse ali, né? Que era lá que eu tinha que ir, que alguém me falasse assim. Mas foi muito diferente, né? E a resposta foi que isso, quando eu pedi, já era mais ou menos em outubro. E quando foi em novembro, e eu estava tomando banho, assim, não estava nem pensando nisso, né? Mas aí veio uma voz e me disse assim, porque eu vi na TV Canção Nova, que ia ter um acampamento lá, de oração, que era de oração para pessoas com depressão. Ok. E eu pensei, foi numa sexta-feira, eu pensei, eu acho que eu vou lá, porque eu estava querendo muito ir. Uhum. Mas eu pensava, ao mesmo tempo eu pensava, eu não consigo andar muito e não sei se eu vou aguentar ficar lá, porque o lúpus tinha tirado um pouco da minha mobilidade, né? Sim. E eu aguentava ficar muito pouco tempo sentada, pouco tempo andando, muito pouco, e nisso eu já tinha melhorado um pouco até. Aí essa voz me disse assim, de repente, vá lá, e é esse monte que eu quero que você vá, que você suba, porque quando eu fui para outra igreja, eles me falavam muito de um monte, de orar no monte. Sim. E eu tinha esse pensamento, nossa, o que tem nesse monte? Né? Mas então você ouviu uma voz dizendo... Ouvi essa voz dizendo, vai a esse monte que eu quero que você suba. E lá tem dois morros bem altos, né, para subir, para chegar lá. E aí na hora, assim, eu pedi e ao mesmo tempo perguntando, mas eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Mas como que eu vou lá? Como eu vou lá? Eu não consigo andar, lá tem 2 morros para subir. Como que eu vou subir? Porque você está falando para eu subir. Então, não é para eu ir de carro, para eu ir de algum jeito chegar lá, é para eu subir. E aí, como que você conseguiu atender esse pedido? Na fé. Fui questionando bastante, sabe? Assim, não a Deus, mas a minha capacidade. Mas conseguiu subir? Consegui. Falei para o meu marido, e nesse tempo ele estava bem sensibilizado também, né? Que ele já estava acompanhando. E eu falei para ele, Deus falou para mim subir lá e ir amanhã lá, que era no sábado. Uhum. Isso que foi me falado foi no sábado à tarde, que era no domingo para estar lá. E aí ele falou, vamos. E falou, aonde você for, eu vou. Se Deus falou para você ir, nós vamos. Eu falei, como que eu vou subir no ônibus? Porque a gente não tinha carro, então teria que pegar o ônibus. Ele falou, eu te ajudo, nós vamos. Eu falei, eu não sei se eu vou aguentar subir e chegar lá, mas eu vou. E aí nós fomos, né? Amanheceu o dia. E ali, antes de sair, eu ainda falando com Deus, Senhor, como que eu vou? O dia está ensolarado e eu não posso tomar sol, como que vai ser? E aí aquela voz me falava assim, só vai, só confia. E quando eu olhei da janela assim, antes de sair, o tempo estava nublado, já não tinha mais sol. Então já estava protegida. Já estava protegida. Olha, você estava indo, estava seguindo, teve uma primeira resposta, né, da oração que você estava fazendo, isso. Mas tem um outro momento muito impactante, onde Deus ouviu a sua oração pedindo por uma resposta e ele foi muito claro e específico. A gente só tem que fazer uma paradinha aqui para o intervalo, Regina, e a gente volta já contando também desse segundo momento, tá bom? Certo. Intervalo rápido, a gente volta já aqui contando a história da Regina, que conheceu a TV Novo Tempo e partiu para uma busca sedenta pelas verdades contidas na Bíblia. Intervalo rápido, a gente volta já.
De volta aqui o Identidade, estou recebendo a Regina. Regina, quando a gente saiu para o intervalo, você estava me contando que Deus estava te mandando subir um monte. E lá você, enfim, talvez teria uma resposta, né? Agora, a sua dificuldade física era grande para subir um monte, tinha a questão do sol e lupus, mas quando você olhou para a janela, o dia estava nublado, então não tinha muita dificuldade. Como é que foi esse teu momento com Deus? Então, eu consegui chegar, porque eu me senti bem depois, que Deus foi trabalhando em mim e lá eu consegui chegar. E passamos o dia lá. E quando foi às 3h que começou a missa, e no término da missa, quando estava terminando, veio a mesma voz e me falou, assim, direto, fica em tua casa que eu vou mandar os meus mensageiros. Você ouviu isso claramente na sua mente? Para eu ficar em casa que eu vou mandar. E eu pensei, não, então Deus me trouxe aqui, porque até então eu não sabia o porquê. Se era uma resposta, o que era. Para ver lá, né? E foi essa resposta que ele me deu. E aí você atendeu e foi para casa? E atendi, eu fui para casa e contei para o meu esposo isso, né? Que ele tinha me falado. Ele falou, então... Falei para ele, você me desculpa, mas eu não vou mais em lugar nenhum, vou ficar em casa esperando, porque Deus mandou eu esperar e eu vou esperar. E ele, não, tudo bem, mas eu vou continuar indo. Do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou continuar indo onde eu já estou indo e você fica esperando. E quanto tempo demorou você em casa para esses mensageiros chegarem? Então, que eu me lembro, essa resposta foi em novembro. E elas chegaram no finalzinho de fevereiro. Ah, demorou um tempo. Demorou um tempo. E quando elas chegaram, como foi? Porque foram duas pessoas que chegaram lá, né? A Gisele e a Márcia. Gisele e a Márcia. Elas foram lá oferecendo literatura para você, para que você comprasse. Mas foi para além disso, né? Na conversa de vocês, elas te ofereceram um estudo bíblico, começaram a estudar a Bíblia com você, e você viu que o que você assistia lá no Novo Tempo, daquele ensino da Bíblia, agora aquilo estava saindo da tela da TV e estava ali, na sala da tua casa. Minha sala. Quando você sentiu que aquela era a resposta de Deus? Então, naquele mesmo dia eu tinha perguntado para Deus, falava assim, Senhor, está demorando tanto para esses seus mensageiros chegar, como eu vou saber quem são? E naquele momento aquela voz também veio, assim, não é nos ouvidos que eu ouvi, sabe? Eu não sei, ouvi na cabeça assim mesmo, sabe? E aquela voz disse assim, você vai saber. Quando for a hora, você vai saber. Aí, nesse mesmo dia, era 5h, meu marido estava entrando no portão, que ele era militar, ele estava na ativa, né? E nós morávamos lá na Vila Militar. E encontrou com elas. E elas bateram, e ele me chamou e falou assim, tem 2 pessoas aí querendo falar com você. Aí eu pensei, quem são, né? Saí, quando eu cheguei na porta da minha sala, assim, que eu vi as 2 com a camiseta branca e escrito Novo Tempo em amarelo. Aí, naquele momento, eu senti uma coisa, assim, que eu tinha certeza que era. Aí eu perguntei para elas, vocês são adventistas? O que vocês fazem? Comecei a perguntar. E elas começaram a falar. E na hora, antes delas me oferecerem o livro, eu falei para elas assim, eu estava esperando vocês. Tanto que elas dizem que me olharam para mim e me viram assustada, assim, mas não era. Eu estava ali maravilhada que tinha ouvido a resposta, a resposta de Deus. Agora, a partir desse momento do estudo bíblico, né, isso também acaba não sendo uma coisa só com você, mas com seu esposo também. Esposo também. Né? Do oferecimento ali dos livros, elas também estudaram a Bíblia, como a gente conversou. Você ficou maravilhada, porque era o que você via no Novo Tempo.
Seu marido também começou a estudar e elas indicaram que vocês fossem até uma igreja adventista. Demorou um tempo, mas você entendeu que não só Deus tinha falado com você, que mandaria os mensageiros dele, mas ele também tinha falado com a Gisele e com a Márcia. Isso. Depois de um tempo, você entendeu que Deus tinha mexido todas essas peças para que vocês tivessem esse encontro com ele. O que Deus falou para elas? As duas contaram que já fazia tempo que elas estavam fazendo a comportagem, né? Que é essa venda de livros. Essa venda de livros. E já estava terminando. E a Márcia, quando começou a comportagem, ela pediu a Deus que essa comportagem não fosse só uma venda de livros, mas que fosse algo a mais que acontecesse, algo diferente na vida dela, né? Que fosse algo mais profundo para ela, né? E já estava terminando, já era a última semana delas. E aí a Márcia teve um sonho com umas casas assim todas iguais, né? Que realmente lá onde eu morava era assim. E aí a Gisele falou para ela que já tinha feito comportagem lá e que conhecia um lugar que tinha casas todas iguais. E aí elas foram lá na Vila Militar e fizeram as casas e chegaram na minha casa. Só que a minha casa era diferente. Tinha um muro bem alto e elas ficaram em dúvida se era uma casa ou se era alguma outra coisa, né? Chegaram assim mesmo, né? Bateram lá e meu marido, como já tinha chegado naquele momento, já abriu o portão e aí elas viram que era uma casa, né? Sim. E entraram na minha casa e... Bom, vocês foram, depois de 2 anos daquele primeiro contato com a Novo Tempo, tudo isso foi acontecendo, né? Um estudo mais profundo da Bíblia e tudo mais, e vocês se batizaram na Igreja Adventista em Lorena, uma cidade não tão distante aqui, né, de onde a gente está. E houve todo um período de amadurecimento, né, Regina, espiritual e tudo mais, e a Novo Tempo sempre sendo esse apoio, esse suporte. Vários programas aqui da Novo Tempo você acompanhava diariamente, né? O que você gostava de assistir? Era o programa do Rodrigo Silva, que eu gostava mais. Era. Olha só que a gente tem um recadinho para você aqui. Olá, Regina, aqui é o Rodrigo Silva e eu fiquei muito feliz quando eu soube da sua experiência de conversão, luta e vitória que Jesus te deu. Na verdade, Regina significa rainha e é isto que você é aos olhos do rei. Obrigado, Rodrigo, pela mensagem aqui para Regina. Um programa que fez muita diferença na sua vida também, né? Fez e ajudou muito no estudo. Para nós tomarmos a decisão foi a junção dos programas, né, que ajudaram também. E estudamos também na igreja, né? Fomos para lá, já é uma outra história também. A chegada à nossa igreja, né? Foi uma coisa assim meio complicada para nós, porque a gente ficava com receio de ir, não ir. Chegamos lá e eu pensei assim, vamos ficar no cantinho, que ninguém vai nos ver, ninguém vai notar a primeira vez, mas chegamos lá e era tudo diferente. Nos abraçaram, nos acolheram, né? Nos colocaram na frente, é como se a gente tivesse anos lá dentro. E foi muito bom. Que excelente. E, Regina, você não pegou todo esse conhecimento, você e seu marido, né, que vocês adquiriram estudando a Bíblia, acompanhando o Novo Tempo e guardaram para você. Tem um campo missionário aí já sendo feito, né? Você, além do esforço ali, o seu marido também, vindo para a igreja, tem a sua irmã que você levou para estudar a Bíblia numa classe bíblica da igreja, né? Está estudando. Está gostando muito. E já está convidando pessoas para ir, da igreja dela também, para ir fazer o estudo. Em breve terá mais gente. Depois de todo esse caminho, como a sua vida mudou? Quem é Deus para você hoje? Deus é tudo. É o primeiro que eu penso quando eu acordo, quando eu vou dormir. Em todos os momentos, Deus é tudo. Amém. Regina, muito obrigado pela sua história. Esses 25 anos da TV Novo Tempo, a gente está comemorando, mas você faz parte, porque é por isso que a Novo Tempo existe, para alcançar
alguém que estava em busca de uma verdade, em busca de descobrir o real sentido da Bíblia. E a tua história exemplifica muito bem a missão da Novo Tempo, a missão dessa TV. Então, muito obrigado por vir aqui e compartilhar dessa comemoração com a gente. Imaginei, eu que agradeço participar e poder chegar a muitas pessoas, né, esse testemunho, e que a Novo Tempo mude a vida de muitas outras pessoas através dele. E eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui. Amanhã a gente está de volta com mais uma Identidade para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.